Eu quero começar hoje parabenizando a coragem e a coerência do nosso Supremo Tribunal Federal. Eles são implacáveis, destemidos na defesa das instituições. Mas parece que essa coragem toda entra em recesso quando o ataque vem do chefe. O presidente Lula foi lá, chamou o STF de golpista, e o que os nossos guardiões da democracia fizeram? Ficaram caladinhos, fingindo que não ouviram. Pelo visto, a defesa intransigente das instituições tem um crachá de autorização. Vamos direto ao que interessa, porque a gente acabou de testemunhar um dos atos de hipocrisia mais cristalinos da história recente do nosso país. E o mais incrível é que ele foi transmitido ao vivo, para quem quisesse ver. O presidente Lula, durante um discurso em uma conferência oficial do governo, resolveu reescrever a história de uma forma que, se fosse dita por qualquer outra pessoa, já teria resultado em um inquérito e em uma operação da Polícia Federal. Em um trecho do seu discurso, que foi previamente preparado por sua equipe, ou seja, não foi um deslize, foi algo pensado, ele disse o seguinte: o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff não foi apenas para derrubar a primeira mulher a governar esse país. A gente poderia passar horas discutindo a falsidade dessa narrativa, mas o ponto que eu quero focar aqui é outro, muito mais grave. Ao reafirmar que o impeachment da Dilma foi um golpe, o que o presidente Lula está fazendo? A gente precisa lembrar o que foi aquele processo. O impeachment foi aprovado por uma maioria esmagadora na Câmara dos Deputados. Foi aprovado por uma maioria esmagadora no Senado Federal. E, o mais importante de tudo, todo o rito, todo o processo foi acompanhado e validado pelo Supremo Tribunal Federal, presidido na época pelo ministro Ricardo Lewandowski. Então, quando o Lula diz que aquilo foi um golpe, ele não está apenas atacando o Michel Temer, que era o vice. Ele está, na prática, acusando o Congresso Nacional e o próprio Supremo Tribunal Federal de terem sido cúmplices, de terem sido os arquitetos de um golpe de Estado. Agora vamos fazer um pequeno exercício de imaginação. O que aconteceria se amanhã o ex-presidente Bolsonaro ou um deputado da oposição fosse a público e dissesse que o STF é uma instituição golpista? A gente não precisa imaginar, né? A gente já sabe a resposta. Em questão de horas, um novo inquérito seria aberto. A Polícia Federal estaria batendo na porta da pessoa às 6 da manhã, as redes sociais seriam bloqueadas, as contas bancárias seriam congeladas e a pessoa seria, muito provavelmente, acusada de atos antidemocráticos e de atentado contra as instituições. A gente viu isso acontecer com jornalistas, com influenciadores, com cidadãos comuns, por muito menos. Por questionar a segurança de uma urna eletrônica, por criticar uma decisão de um ministro. Essas pessoas tiveram suas vidas destruídas, foram presas, foram exiladas. E qual é o crime que o sistema lhes imputa? O de atacar as instituições. Pois bem, o presidente da República acaba de fazer, em um discurso oficial, um dos ataques mais diretos e mais graves possíveis a duas instituições, o Congresso e o Supremo, acusando-os de terem participado de um golpe. E qual foi a reação dos nossos guardiões da democracia? Qual foi a reação dos ministros que se dizem tão ofendidos, tão magoados com qualquer crítica? Um silêncio ensurdecedor. Um silêncio que, para mim, é a maior confissão de parcialidade que poderia existir. Cadê o ministro Alexandre de Moraes para abrir um inquérito de ofício por ataques à democracia? Cadê o ministro Barroso para fazer um discurso indignado sobre os ataques que a corte está sofrendo? Cadê os editoriais da grande mídia dizendo que a fala do Lula é um absurdo, que ela atenta contra a harmonia entre os poderes? Não há nada. Um silêncio absoluto. E esse silêncio nos coloca diante de uma pergunta inevitável. Por quê? Por que o que é considerado um crime gravíssimo quando vem de um lado é tratado como mera liberdade de expressão quando vem do outro? Eu só consigo enxergar duas hipóteses, e nenhuma delas é boa para o Supremo. A primeira hipótese é o medo. Talvez os ministros, mesmo se sentindo atacados, simplesmente não tenham a coragem de confrontar o presidente da República que os indicou ou que é o líder do campo político que lhes dá sustentação. Talvez eles saibam que uma briga aberta com o chefe do executivo poderia enfraquecê-los, poderia expô-los ainda mais. Se for isso, o que a gente tem é um Supremo acovardado. Um poder que só é valente com os fracos, mas que se curva diante dos fortes. É a falência da ideia de que a justiça é cega e igual para todos. Mas existe a segunda hipótese, que é ainda mais preocupante, a da cumplicidade. Talvez eles não tenham reagido simplesmente porque, no fundo, eles concordam com o que o Lula disse. Talvez eles também achem que o impeachment foi um golpe. E se for esse o caso, a situação é ainda mais grave. Porque significa que os homens que hoje ocupam as cadeiras da mais alta corte do país não são juízes, são militantes,
São atores políticos que usam a toga como um disfarce para impor a sua própria visão de mundo, a sua própria ideologia. E, nesse caso, a defesa da democracia que eles tanto pregam não passa de uma farsa, de uma desculpa para perseguir aqueles que pensam diferente deles. Seja por medo ou por cumplicidade, o resultado prático é o mesmo. A revelação de um sistema de 2 pesos, 2 medidas que corrói a confiança do povo na justiça. A gente está vendo, ao vivo e a cores, que no Brasil de hoje a lei não é para todos. A lei depende de quem fala e de quem é o alvo. Se você é da direita e critica o sistema, você é um golpista. Se você é o chefe do sistema e o critica, você está apenas exercendo a sua liberdade de expressão. É uma hipocrisia que não se sustenta mais. E essa desconexão com a coerência é o que nos leva à ironia final. O mesmo Lula, que ataca a legitimidade do impeachment, esquece de mencionar que o seu principal pilar de sustentação hoje no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, foi indicado ao cargo exatamente pelo homem que ele chama de golpista, o ex-presidente Michel Temer, e que o próprio Moraes, na época, era chamado pelo PT de ministro golpista. Essa teia de contradições, de alianças convenientes e de memórias seletivas é o que define o poder em Brasília hoje. O que importa não são os princípios, não é a coerência. O que importa é o poder pelo poder. E para se manter no poder vale tudo. Vale acusar o Supremo de golpista em um dia e, no outro, usar esse mesmo Supremo como sua principal ferramenta para calar a oposição. O que a gente precisa entender é que essa fala do Lula não foi um erro, não foi um deslize, foi um ato calculado. Foi uma forma de manter a sua militância mobilizada, de alimentar a narrativa do nós contra eles, de se colocar como uma vítima eterna de um golpe que nunca existiu. Mas ao fazer isso, ele acabou se expondo. Ele acabou nos dando a prova cabal, a confissão que faltava de que a tão falada defesa das instituições é uma farsa. É uma arma que eles só usam contra os seus inimigos. Quando o ataque parte deles mesmos, o que reina é o silêncio e a conivência. A máscara caiu. E agora, o Brasil inteiro está vendo a verdadeira face de quem nos governa e de quem nos julga. Essa história toda é, para mim, a prova cabal da hipocrisia e da parcialidade que tomaram conta do nosso país. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que o silêncio do STF diante da fala do Lula é uma confissão de cumplicidade? Você acredita que se fosse um político de direita, a reação teria sido completamente diferente? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre esse absurdo. Se essa análise te ajudou a enxergar a incoerência do sistema, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a lei, pelo visto, não é igual para todos. E se você ainda não faz parte do orgulho soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho porque a gente não vai parar de expor esses 2 pesos e 2 medidas. Um grande abraço.